Quarto tópico, não importa se é verdade. Muitas pessoas falam assim, não importa se é verdade, o importante é falar, passar para frente. As pessoas, inclusive isso acontece bastante nas redes sociais, né? Eu coloco assim, manda um vídeo sensacionalista e escreve assim, olha, não sei se é verdade, mas julguem aí. Mas já passou para frente, sempre vai ter alguém que vai assimilar. Então nós somos muito prontos para... tem um verso da palavra de Deus, né? Aqueles que estão assim, ansiosos por novidades e tal, e quando recebemos algo que parece ser o segredo que só eu sei ou que só um grupo seleto de pessoas sabe, eu quero passar para outras pessoas. É claro, geralmente temos dificuldade de passar o segredo do Evangelho, né? Comunicar o Evangelho para as pessoas, mas essas pseudo-verdades ou grandes mentiras que seja, elas são muito facilmente comunicadas e assim, olha, não sei se é verdade, mas dá uma olhadinha aí. Poxa, verifica primeiro se é verdade. Já falou. Isso é importante, né? Porque tem muita coisa que, às vezes até é verdade, mas é importante. E aí ficamos enchendo a vida das outras pessoas com essas coisas. Perguntar, que fortes apelos condenam uma tendência perigosamente comum em nossos dias? Quais são os apelos apresentados na palavra de Deus contra essa tendência de falar a mentira, de compartilhar fake news, de compartilhar meias-verdades, etc. e tal? Isso não pode ocorrer, isso não pode acontecer. Né? O salmista disse, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. E mais, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. E Coríntios 1, 13, 6 diz, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, essa tendência, né, de praticar o mal contra o seu próximo, isso fará com que você não consiga habitar nos montes do Senhor. Né? Exato. Certo. E a nota desta pergunta é uma nota até um tanto longa, mas eu preciso ressaltar alguns pontos aqui. Pois não. Então, primeira parte ainda está no primeiro parágrafo, que diz assim: será que o fofoqueiro de plantão se importa se está difamando inocentes? Porque às vezes ele não sabe nem se é verdade aquilo que está compartilhando, né? Será que o fofoqueiro... Né? Será que ele se importa se está difamando inocentes? Ele não impedirá essa obra maligna, mesmo que ela destrua a esperança e a coragem naqueles que já estão sucumbindo sobre o peso dos próprios fardos. Ele quer apenas satisfazer sua inclinação para criar escândalos. Às vezes até é verdade, mas é uma verdade necessária de ser compartilhada? Pois é. Então, mesmo verdades acerca de terceiros, isso se torna fofoca. E às vezes aquela verdade já é um fardo pesado que alguém está carregando. Aqui faz menção, né? A pessoa já está sucumbindo sobre aquele fardo, mas a pessoa precisa compartilhar, precisa falar, precisa colocar o seu brilho, né? Precisa, enfim, publicar algo que não tem a menor necessidade. O que importa é causar o escândalo, o que importa é satisfazer a minha alma em ser um grande fofoqueiro. E se mostrar melhor do que aquele que é. Né? Tem até uma frase, eu não sei se já passou, mas deixa eu ver aqui. Nesta lição, que faz menção de que as pessoas que fazem isso, elas fazem para esconder os seus próprios problemas. Vai estar no quinto tópico, é uma frase da nota, mas eu vou trazer aqui. Diz assim: há alguns que apontam para as falhas e fracassos dos outros para desviar a atenção dos seus, ou para ganhar crédito pelo grande zelo que mantém por Deus e pela sua igreja. Então, para se esconder, né? A outra frase diz assim: até mesmo aqueles que afirmam ser cristãos fecham os olhos para tudo que é puro
honesto, nobre e amável, e colecionam o que é censurável e desagradável para publicarem ao mundo. Olha só, ao invés de armazenar no coração e na mente boas ações, boas experiências, boas coisas, não. Coleciona o que é ruim. Conheço um defeito aqui do irmão Edivaldo, eu não conheço, e nem preciso conhecer nunca na minha vida. Mas se conheço, aqui exemplificando, né? Conheço o defeito do irmão Edivaldo, conheço um defeito aqui da equipe de produção, conheço um defeito de algum irmão, quando chega, olha, você não sabe, lá o irmão Edivaldo participou da lição, mas coitado do irmão Edivaldo, etc. E começa a falar, né? Esta é uma atitude censurável. Essa é uma atitude, só utilizei a palavra aqui da nota, né? Mas é uma atitude reprovável ou reprovada pelo céu. E muitas vezes nós participamos disso, irmãos. Às vezes não participamos falando, mas participamos ouvindo, compactuando com esse mal que essa pessoa está realizando. Será que nós podemos dizer que somos filhos de Deus, o povo santo que está se preparando para o último clamor, dar o último sonido na pregação do Evangelho nesse mundo? Deveríamos ter vergonha disso. Deveríamos ter vergonha dessa situação que é extremamente comum entre o povo de Deus. Nós estamos numa condição terrível e graças a Deus por essa lição. Graças a Deus por essa advertência que está vindo para nós. Que nós sejamos muito incomodados pelo Espírito Santo em vista disso que nós estamos estudando, para que a nossa vida venha a ser transformada, para que a nossa vida seja de fato purificada desse mal que vai levar muitos, já tem levado muitos à perdição. Não vamos compactuar com esse mal, sendo propagador ou sendo receptores, dando público, né? Sendo público daqueles que gostam de publicar pecados ou interpretações, né, da vida alheia. Vocês mesmos abrem as portas para Satanás entrar. Vocês lhe dão um lugar de honra em sua investigação ou reuniões de inquisição. Às vezes reuniões, quanto disso já aconteceu na história entre o povo de Deus? Reuniões para discutir e descobrir o pecado do outro, para agir então depois como juízes. Aqui diz que quando fazemos essas coisas, nós estamos abrindo a porta para Satanás entrar. Que povo de Deus somos se nós fazemos uma ação dessa? São línguas invejosas, né? Vingativas. Isso, daí mais à frente faz menção disso. A frase anterior ainda. Mas não demonstram respeito pela excelência de um caráter estabelecido por anos de fidelidade. Às vezes a pessoa sim errou, conforme está escrito aqui. A pessoa errou, a pessoa fez alguma coisa equivocada, que pode ser inclusive muito grave, mas diz aqui que quando nós agora começamos a destruí-lo com as nossas palavras, nós não demonstramos respeito pela excelência de um caráter estabelecido por anos de fidelidade. Daí a parte que o irmão estava mencionando. Línguas invejosas e vingativas pintam atos e motivos para se adequarem às suas próprias ideias. Eles fazem o preto parecer branco e o branco preto. Quando criticados por suas declarações, alguns dizem: não, mas o que eu estou falando é verdade, elas são reais. Digamos que o fato declarado realmente seja verdadeiro. Isso justifica a sua atitude? Aqui é a inspiração que está falando. Será que justifica essa carnificina, participarmos dessa carnificina, ainda que os atos sejam reais? Não, eu vi com os meus próprios olhos, eu estava lá, eu vi que ele fez tal coisa. Aqui a inspiração diz que, pergunta, né? Justifica esse comportamento, mesmo sendo reais? Ela diz assim, é claro que não. Claro que não. E ainda continua. Se Deus juntasse todas as acusações verdadeiras que pudessem ser feitas contra o Luzerlei, contra cada um de nós, e as trançasse num açoite para me punir, para te punir, nossas feridas seriam maiores e mais profundas do que as que nós
conseguimos causar na vida do próximo. E aqui é omitido o nome da pessoa que estava sendo julgado, né? Estava sendo objeto do escrutínio de outros. Mas continua. Se o Senhor manifestasse para com você a mesma atitude que você manifestou contra seu irmão, você seria... Já que começamos, vamos começar de novo. E a nota ainda continua. Se o Senhor manifestasse para com você a mesma atitude que você manifestou contra seu irmão, você seria fulminado sem misericórdia. Sua consciência não dói? Espero estar errada, mas acho que não. Às vezes a mente está tão cauterizada, acha que é tão correto julgar e destruir a vida alheia através de palavras, que às vezes a consciência já não pesa quando realiza essas coisas, né? Ainda não chegou a hora desse feitiço satânico perder seu efeito. Mesmo que o irmão fosse exatamente como você o descreve, o que eu tenho certeza de que não é, no caso aqui da experiência, mas ainda que fosse verdade, a sua conduta, ou a conduta daqueles que estavam acusando, da forma como estavam fazendo aquilo, ela diz assim, a sua conduta ainda seria injustificável. Irmãos, a serva do Senhor foi bastante clara ao dizer que quando nós nos envolvemos na propagação de erros, defeitos, pecados das outras pessoas que inclusive já estão sofrendo por conta dessas próprias faltas, porque o pecado por si só já é um fardo. Quando nós fazemos isso, colocamos mais peso nesses problemas, nós estamos abrindo as portas para Satanás entrar. Então, é uma advertência extremamente dura, mas extremamente necessária também para todos nós. Vamos controlar os nossos pensamentos, vamos controlar as nossas línguas, para que nós não sejamos agentes de Satanás, para continuar a obra de destruir pessoas, para continuar a obra de destruir aqueles que já estão sofrendo sobre o fardo, de repente, dos seus próprios pecados. Vamos ajudá-las, vamos socorrê-las, vamos fortalecê-las, vamos fazer a obra de Cristo. É isso que precisamos fazer para erguer os nossos irmãos, para erguer aqueles que já estão cambaleando sob os ataques do inimigo. Amém. Né? Vamos à pergunta B desse quarto tópico. Dos 7 pecados que Provérbios cita como abominações ao Senhor, quantos deles estão ligados às nossas palavras? O Provérbios 6, 16 a 19, diz assim, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Uhum. Dessas que foram citadas, mais diretamente a resposta da pergunta, acredito ser a testemunha falsa que profere mentiras, a língua mentirosa e o que semeia contenda entre irmãos. Esses estão ligados diretamente, né, a esse órgão tão precioso, né, que nós temos na boca. Né, que deveria servir para a bênção, né? Para a bênção, né? Mas muitas vezes serve como agente do inimigo para a destruição. Pois é, né? Muito bem, então tivemos nesse tópico um apelo extremamente forte para nós. Não importa se é verdade. Para nós, povo de Deus, importa sim. Importa. Nossas palavras devem ser sim, sim e não, não. Mas ainda sendo verdade, daí até aqui talvez o título do tópico nos leva a uma outra reflexão. No sentido de que, ainda que fosse verdade, isso não quer dizer que nós precisamos ser usados por Satanás para fazer de algo que pode até ser verdade, mas usando das nossas palavras, destruirmos uma vida, destruirmos uma história, destruirmos alguém por quem Cristo morreu.
Jesus, aliás, conversando com os irmãos aqui em Salvador, onde estamos preparando as lições desse trimestre, alguém fez um comentário. Satanás chama as pessoas pelos seus pecados. O mentiroso, o profanador do sábado, o desobediente, o assassino. Fanático. Ou fanático, ou isso, aquilo. Satanás chama as pessoas pelos seus pecados, mas Jesus nos chama pelo nosso nome. Então, Satanás, ele quer exatamente apontar os nossos defeitos, mas Jesus, ele nos chama pelo nosso nome para nos resgatar do lamaçal do pecado, para purificar a nossa vida, para fazer de nós pessoas importantes aí no seu reino. Então, ainda que seja verdade, para nós isso não importa. O que importa é nós nos auxiliarmos, ajudarmos uns aos outros para que possamos alcançar as moradas celestiais. Amém.